Shalom a todos e boa noite. Que o Eterno, o nosso Criador, possa estar abençoando a vida de cada um, em nome de Yeshua. Estamos todos nessa noite, debaixo da potente e poderosa mão do Altíssimo. E aqui estou eu mais uma vez, com o objetivo de continuar o ensinamento que nós estamos aqui empenhados em transmitir. E nós vamos para a 11ª parte deste trabalho. Eu pretendo estar encerrando esse trabalho no próximo domingo. Muitas coisas foram faladas e nós estamos trabalhando o texto de David Shem Tov, aonde foi publicado as características das comunidades messiânicas do primeiro século. Muito temos aprendido com este texto, com estes ensinamentos que nos foram deixados mediante esta publicação, que o Eterno possa estar abençoando o nosso irmão, David Shem Tov, que elaborou este trabalho. E nós estamos tendo esta graça da parte do Eterno, este privilégio de transmitir, de repassar este ensinamento magnífico. Hoje nós vamos estar aqui no ponto de número 41, falando de uma coisa muito importante, sobre uma das características, uma das formas de proceder dos messiânicos, né? Dos nossos irmãos lá do primeiro século. E vamos dizer o seguinte, eles guardavam o Shabat. O Shabat, meus queridos irmãos, é o que o adventista chama de guardar o sábado, né? É o dia sagrado. É um dos 10 mandamentos que se encontra em Êxodo, capítulo 20. É tão importante você entender isso, que quando o Eterno entregou as tábuas da lei, né, e constavam os 10 principais mandamentos para o povo de Israel, é bom você entender que um deles era e é ainda a guarda do dia sagrado para o Eterno, que é o Shabat, né? É o 7º dia da semana. E o Shabat, ele tem uma simbologia muito forte. Ele representa o descanso. Ele é para o descanso. Ele é um dia separado, distinto, consagrado, que tem a finalidade de levar a criatura a lembrar do seu Criador, a se aproximar do seu Criador neste dia e a desenvolver um relacionamento com Ele mediante a fé. Então é muito importante você, nós entendermos essa verdade, esta realidade. Então o Shabat, ele é um dia especial, um dia distinto e elevado. Porém, nós sabemos que o cristianismo não guarda o Shabat. O cristianismo, posteriormente, por um papa, veio a mudar o dia de guarda sagrado, do sábado, do Shabat, para o domingo, por causa, né, de questões religiosas. Então, os homens, inspirados por um homem que se diz ser vigário de Cristo na terra, que se diz ser representante de Cristo na terra, e que se diz detentor de autoridade para mudar as leis e os decretos, passou, então, a estabelecer um dia de descanso diferente do original, diferente daquilo que foi estabelecido pelo Eterno.
e então passaram a guardar o domingo. Nós sabemos muito bem o porquê, né? O porquê desse dia. Nós sabemos muito bem que esse dia, ele está ligado às religiões do mitraísmo, né? As religiões pagãs da antiguidade, da qual, né, veio e com a qual se miscigenou através de um sincretismo o cristianismo, né? Então nós sabemos muito bem disso. Então a Bíblia Sagrada, ela é clara quando fala sobre qual era o costume dos emissários e dos primeiros seguidores de Yeshua lá naqueles tempos remotos. Então eles guardavam o Shabat. No capítulo 17 e no versículo de número 2 do livro de Atos, Mashiach Shlichem, nós temos uma referência a respeito de como eles viviam e qual dia eles guardavam. 17:2 diz assim: segundo o seu costume, olha bem, o costume de quem? De Shaul, de Paulo, foi à sinagoga e por 3 Shabatot, que é o plural de Shabat, deu-lhes drashot, com base no Tanar, ou ensinamentos com base no Tanar. Exortações, ensinamentos, com base naquilo que ensina o que chamamos de Antigo Testamento, aquilo que o cristão conhece como Antigo Testamento. Então, essa era a Bíblia, era a escritura que eles tinham naquela época. Para você que pensa que a lei, os ensinos anteriores a Yeshua foi abolido e que agora o que voga, o que roga, o que está em voga, o que está em vigor é o Novo Testamento, você está enganado. Leia dentro das Escrituras, dos escritos nazarenos, aqui em Atos 17:2, a Bíblia falando do costume de Paulo de ir à sinagoga e não à igreja, e do costume de Paulo de exortar, ensinar as escrituras passadas, que era o Tanar, aquilo que o cristão chama de Antigo Testamento, e não o Novo. Então não passou nada, nada foi abolido, nada foi deixado de lado, tudo ainda está em franco vigor, conforme nos tempos passados. A lei do Eterno está destinada a durar enquanto existir céu e terra. Então, no capítulo 16, versículo 13, também nós temos uma referência. 16, 13 de Atos, também temos uma referência. Vamos procurar aqui para ler. Então, em um Shabat, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde mulheres reuniam ali. Então, qual era o dia sagrado que eles guardavam? O domingo? Não. O Shabat, o sábado, né? Conforme nós vemos aqui. 18:4 também fala o seguinte: todo Shabat, Shaul, que é Paulo, debatia na sinagoga onde tentava convencer judeus e gregos. Então, aonde Paulo ia todo Shabat? Na igreja? Não. Paulo ia na sinagoga, né? Paulo ia às sinagogas. Não somente Paulo, mas todos os discípulos, todos os emissários, todos os servos do Eterno, incumbidos de pregar a palavra, né? Os Shelichim, ou os apóstolos, os emissários, pregavam aonde? Ensinavam aonde? Frequentavam que local? Frequentavam a sinagoga. Não existia igreja naquelas épocas, né? Não existia. Este termo eclésia, a igreja, veio parar nas Bíblias através da tradução da Septuaginta, né? Da versão Septuaginta, quando tiraram as escrituras, traduziram, melhor dizendo, as escrituras
do aramaico e hebraico para o grego. Aí usaram, então, o termo eclésia, né? Igreja. E deixaram de lado o termo original, que é a sinagoga, o local de adoração, o local de servir ao Eterno, que eles frequentavam. Então, é muito bom você entender isso. Capítulo 19, versículo 8, diz assim: Shaul, que é Paulo, foi à sinagoga e durante 3 meses falou-lhes com ousadia, dialogando e tentando persuadir as pessoas a respeito do reino de Deus. O ponto de número 42. Celebravam o Havdalah. Olha que interessante, né? O que é Havdalah? Capítulo 20, versículo de número 7. Diz assim: No Matzot el Shabbat, quando estavam reunidos para partir o pão, Shaul dirigiu-lhe a palavra, pelo fato de que iria viajar no dia seguinte. Falou continuamente até a meia-noite. Havdalah é um costume judaico, é uma cerimônia, né, judaica. Então, aqui está falando que Paulo, durante a Havdalah, ele trouxe uma mensagem, ele trouxe um discurso ao povo do Eterno reunido ali naquele momento. E aqui está, né, marcado dentro de Atos 20, versos 7, uma cerimônia própria do costume judaico, que se dá no final do Shabat, né? Aonde se parte o pão, aonde se tem ali toda uma cerimônia, né? Despedindo do dia sagrado, né? Agradecendo ao Eterno por ter chegado ao fim daquele dia sagrado bem, né? E pedindo ao Eterno uma semana abençoada, uma semana boa, uma semana próspera, e isso então faz findar, né? Cessar o dia sagrado e dar início a uma nova semana, onde a partir dali, a pessoa ela já tem a oportunidade, o direito pelo Eterno de exercer as suas atividades. Então, meus queridos, é importante eu e você enxergar isso. 43. Os judeus também continuavam zelosos da Torá. Então, meus queridos, eles continuavam zelosos pela Torá. Não existe esse negócio de que a partir do momento que Jesus veio, a lei foi abolida. A cruz pôs fim à lei de Moisés, né? Essas coisas que é acostumado a falar nos púlpitos, pelos pregadores, é um grande equívoco, é um grande erro, é uma atrocidade contra a sanidade das Escrituras, é uma insanidade teológica que leva as pessoas, levou as pessoas a formular essa doutrina e a ensinar essas doutrinas, né, com base em filosofias romanas e gregas, e que faz com que as pessoas tenham uma ótica diferente daquilo que é a realidade das Escrituras e que foi realidade de Yeshua e os seus discípulos, os seus talmidim. Então, queridos, os judeus, eles continuaram zelosos pela Torá. Capítulo 21, versículo 20, tem uma referência que nos ajuda a enxergar essa característica da comunidade messiânica do primeiro século. É importante nós enxergarmos isso. Ao ouvir o relato, eles louvaram a Deus, mas também lhe disseram: Veja, irmãos, quantas dezenas de milhares de crentes há entre os habitantes de Judá. E eles são zelosos da Torá. Então, meus queridos, tá vendo? Aqui um discurso, né, dos discípulos
um discurso aqui aonde eles falam dos irmãos nazarenos, né? Dos judeus, chamam eles aqui de crentes, né? De judeus, os judeus, e que habitavam a Judéia, que habitavam ali Judá. E todos eles são zelosos da Torá. Então, olha que interessante. Ninguém deixou de lado a lei de Moisés, chamada a Torá, né? É erroneamente chamada de a lei de Moisés, porque Moisés não tem lei. As leis são do próprio Deus que as entregou, né, a Israel por intermédio de Moisés. Moisés foi só um canal. É como uma caixa d'água cheia de água para chegar até as torneiras, o chuveiro da sua casa. Ela tem que ter um canal, né? Tem que ter um meio para chegar até a esses locais aonde todos dentro da casa vai ser beneficiado. Qual é o meio pelo qual a água sai da caixa d'água e chega no chuveiro, nas torneiras, enfim, na pia, no lavatório, enfim, dentro da casa, para beneficiar a mulher que vai lavar a roupa, a pessoa que vai tomar o banho, né? A pessoa que vai usar ali o lavatório, enfim. Qual é o meio? É o cano, né? São canos, são encanamentos. Então, são canais. Qual foi o canal de condução das instruções do Eterno? Porque é isso que significa a palavra Torá, né? Torá significa instrução, ensino do Criador para as criaturas. Então, o canal foi Moisés. Agora, a fonte de onde jorra toda a instrução é o Eterno. As leis, a ideia, a doutrina, o ensinamento veio do próprio Deus e não de Moisés. Moisés foi só um canal, um simples canal. Então, a Torá era guardada, era com zelo que os irmãos naquelas épocas olhavam para a Torá e a vivia, guardava, obedecia, praticava. Coisa que eu e você precisa praticar também. Ah, não, mas Jesus aboliu a lei. Não, não é isso que ele disse. Yeshua disse em Mateus 5, a partir do versículo 17, não penseis que vim abolir a Torá e os profetas. Não vim abolir, mas vim para torná-los pleno, para cumpri-los. E esse cumprir aí é simplesmente guardar com o objetivo de me ensinar e te ensinar que podemos e devemos e temos a obrigação de guardar também, e não guardar, cumprir para que eu e você não venha a cumprir. Então é isso que significa plenosai, tornar pleno, completar, viver de maneira coerente, para dar ensino para mim e para você, que nós podemos fazer o mesmo, porque Yeshua foi um homem, como eu e você também o somos. Então, é muito importante nós entendermos isso. Nós olharmos para as Sagradas Escrituras e vermos, né, que eles continuaram zelosos pela Torá. Para finalizar, 44, ofereciam os sacrifícios devidos no templo. A Torá ensinava cada judeu a devidamente oferecer, de acordo com as prescrições, ordenanças e mandamentos da Torá. Cada judeu, ele tinha ali em determinada época, em determinado momento, por algum objetivo. Uma hora era para a adoração ao Eterno, outra hora era para que ele alcançasse capará, expiação, outra hora era para pagar um voto feito a Deus, outrora era para cumprir a lei de ajudar, né, ali o próximo. Enfim, existia dezenas de espécies, formas de sacrifícios que as pessoas iam oferecer ao templo. Então, os discípulos faziam isso. Naquela época ainda existia o templo. Hoje, ninguém pode mais oferecer nenhum tipo de sacrifício
conforme naquela época. Por quê? Porque só podia ser feito no templo. E os templos que tem hoje não são templos apropriados para isso, né? Por quê? Porque os templos onde se faziam tais oferendas foram templos sagrados e consagrados para essa finalidade com a ordem do Eterno. E o mesmo Deus que permitiu que estes templos, o primeiro da época de Salomão e o segundo, né, construído depois, na época de Ageu, né, na época de Neemias, enfim, nas épocas de outros povos, né, que veio a ser construído, o qual Yeshua frequentou e os seus discípulos, eles foram derrubados. Primeiro, pelos babilônicos, e o segundo, pelos romanos, no ano 70, depois da Era Comum. Então, queridos, estes templos, né, foram derrubados. Por isso que os judeus vestem-se de preto até hoje. Coloca o chapéu preto, veste uma blusa branca, coloca terno preto. Significa luto pelo templo que fora derrubado no ano 70. Então, com a derrubada do templo, cessou o sacrifício, cessou a oferenda, cessou o sacerdócio da ordem araônica, né? Então, mas naquela época existia. Então, eles ofereciam ali os sacrifícios dentro do templo, conforme instrui a Torá. Capítulo 21, versículo 26, diz o seguinte: no dia seguinte, Shaul, Paulo, levou os homens, participou do ritual de purificação com eles e entrou no templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita a favor de cada um deles. Então, era um voto, né? Era um voto, um sacrifício de purificação que precisava ser feito, então foram feitos, mostrando a judaicidade daqueles que chamamos de apóstolos, daqueles que o cristianismo chama de apóstolos. Eram judeus, eram homens zelosos pela Torá. Então, qual de vocês já viu algo semelhante, né, dentro das igrejas evangélicas? Não existe isso. Dentro da igreja católica não existe. Por quê? Porque todo o cristianismo, seja ele católico ou protestante, desvinculou-se daquilo que realmente foi vivido pelos apóstolos, né, do Eterno, pelos seguidores, servos de Yeshua. É muito interessante nós enxergarmos isso. Então, a comunidade messiânica possuía costumes judaicos, vivia uma vida judaica, vestia-se de acordo com os moldes judaicos, se ataviava com o seu talit, tinha a sua cobertura de cabeça, né, os turbantes, ia adorar, né, no templo e não em igrejas. Comia de forma kasher, que significa apropriada, pura, de acordo com Levítico 11. Nenhum deles comiam coisas impróprias. Nenhum deles fazia o seu churrasquinho de porco e comia. Nenhum deles comia frutos do mar. Nenhum deles comia um peixe de couro. Nenhum deles comia carne com sangue. Nenhum deles comia chouriço. Nenhum deles comia comida feita à base de sangue, com sangue. Nenhum deles comiam coisas que a Torá proíbe. Assim vivia Jesus, Yeshua e os seus talmidim. Então é importante eu e você enxergar isso. Prova disso está em Atos 10, quando o Eterno testa Pedro e dá a ele uma lição usando a figura de animais impuros, mandando ele matar e comer. Ele mesmo disse, de maneira nenhuma até hoje, ó Eterno, eu comi ou eu pus coisa semelhante assim na minha boca. Aí tem muitos que vai lá em Mateus, pega aquela passagem das Escrituras e dizem assim, olha,
aonde Yeshua está falando, né, com os fariseus e dando a ele uma resposta e dizendo que Yeshua, Jesus, tornou puro todos os alimentos, né? E aí vê naquela passagem uma permissão para se comer de tudo. Não, ele tornou puro, purificou todos os alimentos próprios, kasher, aquilo que é comida, porque determinadas coisas que se comem não são comida. Segundo Levítico 11, não, né? São coisas que as pessoas insistem em comer, mas que o Eterno não fez para servir de alimentação para ninguém, né? Porque a própria ciência já comprovou o alto grau de contaminação, de impureza que existe em determinados alimentos. Por exemplo, como os frutos do mar, o camarão, por exemplo, é considerado a barata do mar, né? O camarão é um fruto do mar, é um ser do mar que tem a responsabilidade de comer todo o lixo podre que cai dentro do mar, né? Desde fezes de peixe até peixes mortos, eles vão e devoram tudo. E a pessoa vai lá, pega o camarão, né? A barata do mar, o mesmo serviço que a barata faz dentro da rede de esgoto, o camarão faz lá no mar e leva para a mesa para servir a família, né? Ah, mas é gostoso. Tudo bem, né? A carne do porco, o porco foi feito também para ser o lixeiro da terra. Determinadas aves de rapina, por exemplo, foram feitas para ser aves que destroem aquilo que não presta, que consome e se alimenta daquilo que não presta. Então, existe a classe de aves que não se pode comer. Peixes de couro são os lixeiros das águas dos rios. Então, não se pode comer daqueles peixes que têm o couro, né? Só o couro liso. E que não tem, né, as barbatanas, que tem o bigode, né? Tem o bigode e couro. E esses peixes comem tudo que é podre que cai no rio, né? Eles comem. Então, o Eterno falou, não coma desses peixes. Coma apenas aqueles que têm barbatana e escama. Porque esses são os peixes puros, que não se alimenta de coisas impuras, nojentas, sujas e podres dos rios. Então é bom você, cristão, entender isso. Enxergar o viver judaico, né? O viver daqueles que obedeciam à Torá. Dentro daquilo que eu e você chamamos de Novo Testamento. Nós vemos todas essas características dentro de Atos, que é um livro que está dentro daquilo que chamamos de o Novo Testamento. Só para você ver que eles viviam exatamente do mesmo modo, conforme a Torá, dentro do Antigo Testamento. Então, que nós possamos resgatar a judaicidade de Yeshua, seus talmidim, e colocar em prática aquilo que está em vigor até hoje, que são os ensinamentos da Torá. Oremos. Pai Santíssimo e Justo, quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade de expor a sua palavra e pedir que o Senhor abençoe cada pessoa, cada vida, cada um dos que estão assistindo essa transmissão, dando a bênção e dando a vitória. Obrigado por todo o ensinamento, por todo o entendimento, por todas as maravilhas, e que o seu nome seja enaltecido, ó Eterno, em nome de Yeshua. Amém. Shalom, e que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua.